Capítulo 12 da parte 1 do livro Vida Além da Vida. Reencontros amorosos. Assim como aconteceu com Cesare Lombroso, o reencontro frente a frente com pessoas amadas que fizeram a passagem para o mundo espiritual acaba se tornando um prêmio de consolo para alguns. Ao longo da história das pesquisas espirituais, há vários relatos de experiências semelhantes, como a da escritora Florence Marryat, que em 1873 teve a felicidade de reencontrar a sua filha Florence, que morrera recém-nascida, numa reunião que participou com a médium Florence Cook. A escritora conta no livro There is no Dead, quando viu sair da cabine de materialização uma figura feminina, rastejando, que se levantou e passou a observá-la. Com a luz fraca, era impossível distinguir seus traços, mas de repente, a escritora se surpreendeu quando o espírito lhe disse: "Mãe, não me reconhece?" Levantando-se para se aproximar, Florence exclamou: "Minha querida criança, eu nunca pensei que poderia encontrá-la aqui." A filha pediu então que a emocionada mãe voltasse para a cadeira. Em seguida, foi até a escritora, sentando-se em seu colo. Ela estava mais despida naquela ocasião que qualquer espírito materializado que eu já tive visto, recorda Florence Marryat. Ela não usava nada sobre a cabeça, apenas os seus cabelos, que aparentavam uma imensa quantidade, caíam sobre as costas e cobriam os seus ombros. Seus braços estavam descobertos, assim como seus pés e parte das pernas. O vestido que usava não tinha forma ou estilo, mas parecia como alguns metros de uma macia e densa musselina, envolvendo o corpo do peito até o abaixo dos joelhos. A filha, que vivera apenas alguns dias, pois morrera recém-nascida, surgia como uma moça com aparentemente 17 anos. Ainda duvidando do que via, a mãe replicou: "Florence, minha querida, é realmente você?" A adolescente respondeu: "Aumente o gás e olhe minha boca." Luz intensificada, todos puderam ver um defeito raro no lábio. O mesmo bebê tinha ao nascer. Ela também abriu sua boca e pudemos ver que não tinha a garganta. Lembra a escritora continuando: "Ela me abraçou em volta do pescoço e deitou sua cabeça no peito e me beijou uma dúzia de vezes." Florence conta que se derramou em lágrimas naquele reencontro, inusitado, que durou apenas cerca de 20 minutos. Antes de desaparecer, a filha disse-lhe que Deus havia permitido que viesse com aquela deformidade para que a mãe tivesse certeza de que era realmente ela. Na verdade, a filha da escritora poderia surgir como bem entendesse, inclusive como um bebê recém-nascido ou mesmo com uma outra forma que houvesse adquirido na espiritualidade. Assim ocorre em esferas astrais, com espíritos mais evoluídos. Eles são movidos pela força do pensamento do princípio inteligente, podendo, desde que autorizados e treinados para seres de mais alta hierarquia, adquirir a forma que desejarem para demonstrar o que for necessário para quem quer que seja. Na história do Espiritismo, um dos casos clássicos desse tipo de reencontro foi a materialização de Heleninha, filha do delegado de polícia Rafael Ranieri, que morrera em 1945 com 2 anos de idade.
No livro Materializações Luminosas, o delegado paulista relembra episódio ocorrido em fevereiro de 1948, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, com o médium Peixotinho, quando se materializaram diversos espíritos. Todavia, se apresentaram totalmente iluminados por luz que saía de dentro para fora, tornando o ambiente, antes às escuras, num suave crepúsculo. A impressão exata que se tinha era de que um globo de luz fluorescente, em forma humana, caminhava pela sala. Uma dessas formas luminosas se apresentou então a Ranieri. Era sua filha, Heleninha. Na mesma estatura, em voz semelhante, dirigiu-se a mim dizendo algumas palavras de saudação. Dizia ele: deixou-me uma flor como lembrança, ainda fresca e cheia de orvalho. Embora pareça inconcebível, não me emocionei com a presença dela e pude dirigir-lhe calmamente a palavra. Era realmente ela, sem deixar dúvida alguma. O pai reencontraria Heleninha outras vezes, numa sessão de materialização na cidade do Rio de Janeiro, no grupo espírita André Luiz, também com o médium Peixotinho. A filha surgiria novamente, dessa vez para deixar-lhe como lembrança moldes em parafina de sua mão e de seus pés. Ao longo da história do espiritismo moderno, têm sido realizadas diversas reuniões para a obtenção de moldes em parafina, inclusive com a presença de personalidades científicas, como Charles Rickett, juntamente com as experiências de registros fotográficos de seres invisíveis para os presentes. Esses moldes são uma das provas mais consistentes da realidade material e espiritual. Com todo o rigor de controle contra fraudes, como explicar que uma pessoa já falecida apareça sem mais nem menos numa foto, como foi o caso do presidente Lincoln, surgindo ao lado da viúva? Da mesma forma, como fraudar uma modelagem em parafina? Da forma como é produzida, me parece impossível se conseguir falsificar esse tipo de modelagem. Afinal, em geral, o espírito pede que se deixem 2 recipientes no ambiente, um cheio de parafina fervente, sobre um fogo, e o outro em água fria. O ser materializado se aproxima então e coloca a mão ou o pé na parafina fervente. Em seguida, retira e coloca na água. Repete a operação várias vezes até que a parafina adquira consistência mais sólida, para não quebrar. O ato contínuo, o espírito se desmaterializa deixando o molde. Alguns experimentadores chegam a preenchê-los depois com gesso, para dar perenidade ao produto, restando a reprodução fiel da mão ou do pé. Com detalhes impressionantes, como marcas de poros da pele, cabelos e até unhas. Para o descrente, uma indagação. Como uma pessoa conseguiria colocar uma mão ou um pé numa parafina fervendo? E mesmo que não se queixasse ou se queimasse gravemente, como retiraria o membro sem o molde se quebrar, já que o pulso ou o tornozelo é mais fino do que a mão ou o pé? As luvas feitas pelos espíritos são inteiriças, não apresentam emendas, reproduzem todos os sinais que haja no membro. Analisa Ranieri, que diante da grandiosa perfeição das modelagens produzidas pela própria filha,
que foram inclusive fotografadas, não teve dúvida de sua autenticidade. Ele diz: eram aquela mão e aquele pé de criança de 1 ano e 8 meses, com as mesmas curvas, as mesmas dobras, os mesmos dedinhos. Marca incontestável da sobrevivência espiritual. O idealizador desses moldes foi o professor de geologia norte-americano William Denton, de Massachusetts, que em 1875 obteve as primeiras modelagens de dedos materializados. O russo Alexander Aksakov conta que depois de uma série de sessões, em que pés e mãos completos foram modelados, o professor inventou um artifício para provar aos descrentes que não era o médium que estaria levando escondido moldes de parafina já preparados. Como se fosse razoável, aliás, alguém conseguir preparar tais objetos. Ele pesava antes o bloco de parafina que serviria para a experiência. Ao final, pesava os moldes feitos e a parafina que sobrava. A soma dava o mesmo peso inicial. Algumas experiências de modelagem reunidas por Aksakov são curiosíssimas, como a de um espírito que, após fazer o molde de uma das mãos, a estendeu para um participante, convidando-o a retirar a luva de parafina que a envolvia. No mesmo instante, a mão desapareceu, deixando o molde entre as mãos e a testemunha. Em outra vez, em 1876, um conhecido modelador e escultor residente em Washington, John Brand, fora convidado a comparecer a uma residência para dar sua opinião sobre algumas modelagens em gesso. Confessando não entender nada da filosofia do espiritualismo moderno, o escultor disse ter sido convidado a analisar 7 modelos de mãos em gesso, que caracterizou como uma obra de maravilhosa execução, reproduzindo particularidades anatômicas e desigualdades da pele, com uma precisão que nunca havia visto em moldes daquele tipo, sem indícios de soldagem alguma. Uma delas, contou-lhe o dono da casa, era da mão do finado vice-presidente dos Estados Unidos, Henry Wilson. O gesso me pareceu assemelhar-se singularmente quanto à forma e tamanho à mão do defunto, que eu tinha examinado pouco tempo depois de sua desencarnação, na ocasião em que eu fora tirar o molde do seu rosto em gesso, único molde que foi tirado. Garantiu Brian. Realmente a perfeição anatômica desses moldes é impressionante. A professora de inglês Thais Vaz Rocha dos Santos mostrou-me uma vez um molde em parafina da mãozinha de sua amada filha Caroline, que morrera com 6 anos e meio de idade, vitimada por um agressivo linfoma. Quando o câncer foi descoberto, antes de a menina completar 3 anos de idade, Thais e o marido, o professor Carlos Francisco dos Santos, procuraram uma cura espiritual, já que os médicos não tinham lhe dado mais do que alguns meses de vida. Em 1981, os pais foram para o lar de Frei Luís, em busca dos médicos do espaço, e acabaram se tornando dedicados colaboradores da obra social. Ali, Carlos e Thais entenderam que sua filha era um espírito de luz, que mesmo sem precisar, decidira reencarnar para, ao adquirir uma doença grave ainda criança, colocar os pais em seus respectivos familiares num trabalho espiritual de serviço. Caroline não teve o corpo físico curado, mas ganhou uma sobrevida que serviria para que o casal se engajasse de corpo e alma no centro e no trabalho espiritual. Ao mudar de endereço em 1983,
a menina passaria a dar provas de que estava bem e bem viva em sua verdadeira casa no mundo espiritual. Uma dessas provas se concretizaria numa tarde de 1988, quando o médium Lívio Rocha se encontrou casualmente com Thaís, no lar de Frei Luís, e, ao captar uma comunicação do espírito Sheila, avisou-lhe que precisavam ir para a casa dos pais da professora, pois a espiritualidade iria lhe oferecer uma materialização com parafina. Médium de psicografia deu efeitos físicos, em especial na produção dos chamados fenômenos de voz direta, em que se materializam vozes de espírito no ambiente, e de pintura mediúnica, em que, com as mãos e pés, pinta-se em menos de 10 minutos quadros assinados por artistas anônimos e famosos, como Matisse, Monet e Picasso. Lívio foi conduzido para a sala da antiga casa dos pais de Thaís, sendo separado do resto do ambiente por uma cortina escura. Por orientação da espiritualidade, colocou-se então sobre uma mesa uma panela com parafina fervente, um balde de água fria e talheres de cozinha. Na outra parte ficaram a professora, seus pais e o marido Carlos, orando e cantando. O sensitivo adormeceu e começaram-se as materializações. Nós ouvimos nitidamente onde estava o médium. Barulhos de talheres sendo mexidos, batidos, manuseados, diz Thaís. Ao final da reunião, tinham sido materializadas várias flores, como rosas para os pais de Carolina e seus avós, e o espírito José Grosso chegou a escrever uma mensagem num papel que só poderia ser lida no espelho, pois estava invertida. Mas, de repente, veio o presente maior. A mãozinha de Caroline, em molde de parafina, igual ao tamanho que ela tinha aos 3 para 4 anos de idade. Molde inteiriço, que terminava na altura do pulso, com um afunilamento do tamanho de um dedo mindinho. E novamente, como fraudar algo tão sutil e tão perfeito? Na introdução do livro Materializações Luminosas, o delegado Ranieri dá um testemunho de fé sobre os fenômenos que estava abordando. Respeitado profissional da Polícia de São Paulo, ele lembra que era conhecedor da arte de enganar e iludir, da bandidagem e que fazia da desconfiança constante a sua maior arma e o seu melhor e mais perfeito instrumento de trabalho. Assim, do alto de sua experiência, acreditava que não tinha sido enganado por ninguém e enfatizava que um testemunho público de uma autoridade honesta tem que ser aceito como qualquer coisa de valor ponderável. Casos de reencontros com pessoas amadas, como os de Ranieri e da escritora inglesa Florence Marryat, são incontestáveis e são incontáveis. Só para dar um exemplo pessoal, no lar Frei Luís, eu estava presente numa reunião em que o avô de uma integrante do grupo se materializou. Além disso, ouvi mais 3 histórias emocionantes de pessoas sérias que reencontraram seus entes queridos materializados. 2 das quais já relatei com mais detalhes no livro Os Médicos do Espaço. As aparições do menino Luizinho e do psiquiatra Lauro Neiva. A terceira foram os reencontros de Thaís com a filha Caroline. No grupo da prece também já fui testemunha do reencontro de algumas pessoas com entes queridos materializados. Obviamente,
A emoção que esses episódios despertam é sempre muito intensa, mesmo que as pessoas calejadas em sessões de materialização, como a médium de efeitos físicos Marli Campos Moraes, do Lar Frei Luiz, teve a felicidade de reencontrar o avô amado, Oséias Henrique Campos de Souza, ou Vô Henrique. No sábado, dia 7 de fevereiro de 2004, 4 anos após sua passagem para o mundo espiritual. Eu estava presente nessa reunião e no escuro pude ouvir o choro compulsivo de Marli, que depois foi para casa num estado de tamanha emoção que não fazia outra coisa senão chorar. Dias depois, pedi-lhe que tentasse me descrever com detalhes o que acontecera. No encerramento da sessão, quando o médico Paulo César Frutuoso, que presidia os trabalhos, solicitou que ela desse seu testemunho para o grupo, Marli mal pronunciou palavras. Então ela disse: eu não conseguia nem falar. Era uma coisa que não dava mesmo para descrever. Eu era neta predileta dele e chorei o sábado todo. O querido avô, que era espírita, surgiu inesperadamente, quando os trabalhos de cura daquela manhã caminhavam para o fim. Paulo César, ao lado da cabine, percebeu por trás da cortina um vulto materializado. O preto velho Jeremias, que lhe pediu para trazer a irmã Marli até a entrada do gabinete, porque uma entidade queria conversar com ela. No escuro, o médico chamou Marli por 2 vezes, que demorou um pouco a se levantar da cadeira onde estava, enquanto descrevia para o grupo de Jeremias que estava ali ao seu lado. De repente, para sua surpresa, foi corrigido pelo espírito. Não, Paulo César, não é mais o Jeremias que está aqui, mas o avô da Marli. Ao se aproximar no escuro do ser materializado, sem enxergar suas feições, a médium começou a tatear o seu rosto carinhosamente, enquanto ouvia sua voz inconfundível. Médium experiente da casa, mulher do sensitivo Gilberto Arruda, ela teve uma reação instintiva, procurando checar se era mesmo seu avô materializado ou se estava incorporado no marido. Mas logo percebeu que não era o corpo de Gilberto, seu marido. Encontrou a mesma careca do vô Henrique, o mesmo nariz, ouviu a mesma voz que tinha quando mais velho, falando com certa dificuldade devido a uma paralisia parcial da boca, provocada pelo derrame. Já idoso, o avô não tinha mais dentes e também esse detalhe anatômico foi constatado por ela, sem querer, quando deslizou os dedos pela face e acompanhou tocando a gengiva. Quando fui descendo a mão no nariz, chorando, e o dedo entrou na boca, estava sem dentes. Soluçando muito, ela ouviu recados amorosos do avô para a mulher, Elisa, que andava muito adoentada. Ele disse: diz para sua avó que eu estou esperando por ela e que não fique preocupada porque eu estou orando por ela. Passou também recados para a filha Marlene, mãe de Marli, e fez comentários sobre outros integrantes da família como o neto, Miquel. Por fim, coroando aquele encontro maravilhoso, ela teria a chance de observar o rosto do avô quando este lhe deu uma rosa, que com luminescência própria foi suficiente para iluminá-lo. Nesse instante, Marli quase desmaiou de emoção. Henrique, que trabalhava na marinha, viajando para vários países, costumava trazer do exterior para a neta querida bonecas de porcelana. Por outro lado, há muito tempo que Marli, uma apaixonada por jardins, guardava um desejo irrealizado: receber uma flor materializada da espiritualidade, já que volta e meia, alguns integrantes do grupo eram presenteados com flores.
E foi assim que o avô se despediu dela. Eu não posso trazer a boneca de louça que você sempre gostou, mas posso trazer esta rosa. Eu trouxe o presente que você tanto desejava. Outras histórias ocorridas no lar de Frei Luís também emocionam. Luizinho morreu vitimado por um câncer no rim, após doloroso sofrimento, aos 8 anos de idade. Sua mãe, Dilta de Moraes Almeida, contou-me quando, numa sessão, percebeu que o espírito que havia se cercado dela no escuro era ninguém menos do que o seu querido filho, com a idade que tinha quando deixou a terra. Ele se aproximou e comecei a chorar, diz ela. Eu já vi o Luizinho várias vezes materializado. A emoção é eterna. Quando a gente fala dele, sempre ele está presente. O reaparecimento do respeitado psiquiatra Lauro Neiva foi outra história tocante. Um dos mais íntimos colaboradores de Rocha Lima no lar de Frei Luís morreu assassinado durante um assalto à sua casa em Ipanema, no Rio de Janeiro, no ano de 1974, numa reunião pelo seu aniversário de 70 anos. 7 anos depois, um dia após a data de aniversário de seu casamento, sua mulher, Alva Coelho de Castro Neiva, a Celinha, estava numa sessão de materialização, quando no escuro, um ser alto, iluminado em várias cores, com os traços do rosto sem nitidez, coberto por um manto ectoplasmático, se aproximou e pegou sua mão beijando-a. Irmão, você quem é? Perguntou Celinha, ouvindo então uma voz meiga e inconfundível. Sou eu sou o Lauro, minha Celinha. Aquilo foi demais para ela. Aí pronto, eu comecei a chorar, ele pegava minha mão, ele beijava minha testa e eu pegava a mão dele e beijava também. A gente não pode pegar, mas não sei. O instinto, a minha alegria foi tão grande, que eu não pude conter essas coisas, dizia ela. Foi quando lembrou ao marido que na véspera havia sido aniversário de casamento dos dois. E ele replicou: eu sei, minha querida Celinha. E é por isso que vim aqui te dar esse beijo. Eu, que como muitos já tive que me despedir mais cedo de pessoas queridas, ainda guardo, com olhos marejados, essas palavras que ouvi de Celinha. É uma beleza a gente saber que a vida não acaba, que mais tarde encontraremos a todos. Mas como estudioso de fenômenos da espiritualidade, o que mais me impressionou nessas histórias ocorridas no lar de Frei Luís foi a rapidez com que Caroline, filha de Carlos e Thaís, se dedicou a esse tipo de experimento. Logo após fazer a passagem, em 1983, a menina se materializaria por 4 vezes. Anos depois, em 96, voltaria a aparecer, às vésperas da data do que seria seu aniversário de 20 anos. Como uma boa professora que sabe melhor do que ninguém o quanto a memória é fraca, que detalhes importantes acabam esquecidos com o passar dos anos, Thaís chegava em casa, ao final de cada reunião, e anotava tudo. Ainda com a memória fresca, registrava, como um repórter diligente, datas, falas, imagens dos fenômenos, emoções, por aí vai. Caroline mudou para o mundo invisível em 15 de abril de 83. Após sua passagem, Rocha Lima foi orientado pelo próprio Frei Luís a colocar Carlos e Thaís sentados ao lado da cabine mediúnica, inclusive autorizando a mãe a portar um pequeno gravador, pois Carolina iria se materializar.
De fato, em 21 de maio, pouco depois de um mês, ela surgiria dentro da cabine de materialização. Mas não conseguiu ir muito longe. O médico do espaço, Frederick von Stein, diria depois para Thais que ela escapara do gabinete, tentando ir até a mãe, mas que ele teve que pegá-la de volta, pois Caroline ainda não estava pronta. Em 13 de agosto, ela voltaria a se materializar, mas se acercou dos pais sem se auto-iluminar, sem se deixar ver. Na escuridão, a mãe sentiu sua mão, mexendo nos seus dedos do pé direito, estendido à frente numa banqueta. Aproximou então o gravador da área em volta dos pés e perguntou baixinho, muito emocionada: "É você, filha?" Em uma gravação de pouca qualidade, prejudicada por uma música de fundo, dá para ouvir rapidamente uma voz esmanecida falando: "Mamãe querida, mamãezinha." Antes de se desmaterializar, a menina ainda jogaria um lindo galho com 2 grandes botões de rosa vermelha no colo de Thais. "Uma para mim, outra para Carlos", dizia ela. Na terceira vez, em 18 de setembro, a menina se materializaria pela primeira vez auto-iluminada. Logo que ela se corporificou dentro da cabine mediúnica, Rocha Lima, que presidia a reunião, de uma poltrona em frente à entrada, percebeu um vulto e avisou para todos com sua voz grave: "Uma entidade está ajoelhada orando atrás da cortina, emitindo luz azul de seu plexo solar, típica de espíritos altamente evoluídos." A mãe pressentiu então que era Caroline, mas apenas conseguiria vê-la de costas, já que a menina, ao sair da cabine, se dirigiu para Rocha Lima, ajoelhando-se e pedindo sua bênção. O presidente do centro disse então: "Deus te abençoe. É Carolina completamente materializada. Ela manda um beijo para o papai e para a mamãe, para o vovô e para a vovó." A menina se desmaterializa. Ela se materializaria pela 4ª vez em 12 de novembro. Caroline não se iluminou desta vez, mas foi até a mãe. A mãe disse: "Ela me afagou toda e me deu uma imensa rosa chá, aberta e fresca. Me apalpou os braços, pegou com força no meu pé esquerdo e senti a sua mãozinha de criança. Ouvi sua voz. Então ela chorou, deu um soluço e a emoção foi tão grande que ela não suportou e se desmaterializou." Carlos e outros integrantes do grupo, como o coronel aviador Paulo Rui Portela, também ouviram o choro de Caroline. Paulo Rui, inclusive, sentiu o manto ectoplasmático da menina se prendendo rapidamente em um de seus dedos dos pés. Numa 5ª vez, em que se materializou no sábado de 10 de outubro de 1996, próximo de 2 de novembro, quando faria 20 anos, a filha de Carlos e Thais escolheu um corpo mais maduro para aparecer. Veio como uma mocinha, na altura de seus 20 anos que teria. Thais demorou um pouco para perceber a identidade do ser iluminado que se postou junto dela. O médico Ronaldo Gazola, que presidia a sessão, havia pedido que a professora fizesse uma prece para ajudar na harmonização do ambiente. Logo depois, concentrada de olhos fechados, em meio à escuridão, Thais teve a atenção desviada por um tapinha de uma amiga no ombro, que estava sentada ao lado. Quando abriu os olhos, viu próximo, no corredor central que separava os 2 blocos da cadeira do salão, um ser materializado. Tinha uma luz branco-azulada saindo de dentro do peito. Estava vestida como se fosse Santa Rita de Cássia, com aquele manto que cobre o rosto, como se fosse uma freira, ocultando as partes
de suas feições. Sem reconhecer a filha, a primeira reação de Thaís foi prostrar-se de joelhos no chão, voltando-se para aquele espírito que se chegava até ela. Muito emocionada, pediu então, juntando as palmas das mãos como em oração, que levasse todo o seu amor a Caroline e a sua mãe, que à época também já havia feito a passagem para o mundo espiritual. Então a entidade fazia largos gestos de assentimento com a cabeça. Foi aí que sentiu que era Caroline. Tinha ombros pequenos, estatura delicada, não era alta nem forte como o Dr. Frederick. No instante em que a mãe se conscientizou de que a filha estava ali à sua frente, porém mais crescida, Thaís ouviu um estalo seco. Instantaneamente pulou uma flor nas palmas de suas mãos abertas, um lindo copo de leite. E ela dizia: comecei a chorar. Aí ela fez um grande sim com a cabeça e desapareceu. Tamanha emoção, tamanha felicidade. Pedi a Thaís que tentasse explicar em palavras, como se isso fosse fácil, qual a emoção de uma mãe que teve a oportunidade de rever uma filha que já havia partido. E ela respondeu: é uma felicidade tão grande, que além de ser emocional, é física. Ela como que penetra no externo do peito, como se fosse preenchendo, plenificando de luz, alegria, felicidade. Uma felicidade que chega até a tocar você fisicamente, no meio do peito. Quem já passou pelo infortúnio de perder um ente querido, pode avaliar melhor o tipo de felicidade do qual fala Thaís. Outro tocante exemplo desse sentimento profundo se encontra num livro chamado O Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria, em que é relatada uma série de 4 sessões de materializações realizadas em Belém do Pará, em 1921. Presente a essas sessões, vindo do Rio de Janeiro, o casal Fred e Esther teve o privilégio de ver, conversar, ser abraçado e beijado por sua amada filha Raquel, que gravemente enferma morrera anos antes, aos 21. Ao todo, juntamente com outras 2 filhas, Fred e Esther tiveram o privilégio de rever Raquel por quase 3 horas. Após essas sessões que repercutiram no estado, o empresário espírita Fred Fagner assinalou com certeza de pai, em emocionado depoimento ao jornal Folha do Norte, que Raquel vive. Disse estava certo antes de aqui vir e continuo na mesma certeza. E completou: tenho, entretanto, de confessar que essas 2 horas e 40 minutos foram para nós o tempo mais feliz de nossa existência na Terra. Natural da atual República Tcheca, Fred Fagner não foi um empresário qualquer. Introdutor no Brasil do fonógrafo e depois do gramofone, fundou no Rio de Janeiro, em 1900, a famosa Casa Edison, ponta de lança da primeira loja de varejo no país. E mais, no início do século XX, foi responsável por gravar os primeiros discos brasileiros. Viajando a Belém com sua mulher e 2 filhas, o empresário testemunharia sublimes fenômenos de materialização, como a formação dos espíritos e também a produção de moldes em parafina em frente de todos. E é dessas experiências, evidentemente, as protagonizadas por Raquel Fagner foram as mais impactantes. Com lágrimas nos olhos, li o depoimento da mãe de Raquel,
publicada no livro de Nogueira de Faria. Inconsolável desde que a filha fizera a passagem, Esther se recusava a tirar o luto. Ao descrever a terceira sessão, de que participou em 4 de maio, a mãe relembra um momento inusitado, que demonstra que mesmo com seu corpo invisível, um espírito pode exercer influência sobre a matéria. A exemplo do que já relatei sobre o médico do espaço Frederick von Stein, atuando em enfermos, sem que sua cabeça fosse vista. Ao sentir que alguém colocava a mão sobre o seu ombro, Esther foi avisada que sua filha se achava presente. Invisível, mas presente. Imediatamente Raquel se fez sentir atrás de mim, tocou-me o rosto e passou a mão sobre minha cabeça, acariciando-me. A emocionada mãe pediu então que a filha a beijasse, se aproximando mais. Ela completa. À medida que lhe falava, mais Raquelzinha se fazia sentir. Beijou-me muito, fortemente, dando-me beijos estalados que a assistência ouvia. Apertava meu rosto contra seus lábios, tal como se aqui estivesse. Beijei-lhe as suas mãos, toquei-lhe as unhas, verificando se estavam como usava, pontuda e polida. Quando ela assim me abraçava, perguntei-lhe: minha filhinha, você é feliz? Ela me enlaçou então de tal forma com seus braços que não mais senti o espaldar da cadeira que estava sentada. Senti unicamente o contato muito vivo do seu corpinho, seu calor, sua respiração e seu hálito. Era perfeitamente a minha filha, a me dizer no ouvido: sim. Numa das vezes em que se materializou de fato, a filha havia pedido à mãe: não quero que ande mais de preto. Quero que venha toda de branco, assim como eu estou. E quando Esther apareceu toda de branco, na última da série das reuniões em 6 de maio, a filha vibrou de felicidade. Apenas viu que eu me achava de branco, manifestou grande satisfação e falava, batia palma, pulava de alegria, como costumava fazer aqui na terra, quando experimentava um vivo contentamento. Dizia: que bom, estou muito contente. Mamãe está toda de branco, está toda bonita. Neste último reencontro, o casal, suas 2 filhas e os demais participantes puderam também testemunhar com nitidez, já que havia uma relativa luminosidade no ambiente, um fato raro. Fora da cabine mediúnica, Raquel produziu modelagens em parafina por cerca de 2 horas, sob orientação de um espírito que levava o nome de João. Víamos minuciosamente esse trabalho, porquanto a luz era bastante forte e nos permitia distinguir tudo. Ela colocava a mão na parafina fervente, depois na água fria, examinava o molde e de quando em quando ia à câmara consultar João, que se conservava dentro desta e que, ao que suponho, lhe dava instruções. Relembra Esther. Num certo momento, a filha até a mãe, colocando sua mãozinha enluvada na parafina, dentro de sua mão para que sentisse a diferença da temperatura, fazendo depois o mesmo com o pai, um instante glorioso que Esther nunca mais se esqueceria. Ela diz: ao colocar a sua mão na minha mão, ela estava bem defronte de mim e muito perto, de sorte que não só eu a sentia e via sua mão, como via perfeitamente o seu rosto. Era minha filha, tal qual eu a tivera na terra. O rosto, o pescoço, o colo eram seus. Não havia para mim possibilidade de ter a menor dúvida de que fosse a minha muito querida filha. Aproveitei assim as 2 sessões ao mesmo tempo. Via e sentia a minha filha. Só Deus poderia dar tamanha felicidade. 13 meses depois,
após a sua desencarnação. Fim do capítulo 12 da parte 1 do livro Vida Além da Vida.